A seca no DF já são 100 dias sem chuva, com a umidade relativa do ar na casa dos 11%. Durante 2 dias consecutivos, a Defesa Civil decretou estado de emergência. Fogo de grandes proporções atinge Parque Nacional de Brasília. Esse ano já foram registrados mais de 4.700 focos de incêndio. Em meio à crise financeira, a Justiça manda a CAESB voltar a pagar supersalários aos funcionários. E enquanto falta de tudo nos hospitais públicos, materiais hospitalares foram encontrados no meio da rua. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Atenção motoristas, nesta sexta-feira o Detran vai começar a fiscalizar os carros que estão sem o documento deste ano, o CRLV. O repórter Rodrigo Miranda tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. O que acontece com quem for pego sem o documento, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O motorista que for pego nessa situação, ele pode ter o carro guinchado, além de pagar uma multa considerada gravíssima no valor de R$ 293,47 e perde 7 pontos na carteira. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com o diretor-geral do Detran aqui do Distrito Federal, Silvain Fonseca. Boa noite, Silvain. Agora o motorista que está nessa situação, ele ainda tem tempo para se regularizar, né? Sim, boa noite. Com certeza, ele pode procurar das agências do Detran no na hora, ou até mesmo se tiver o endereço atualizado junto ao Detran, ele pode emitir o protocolo provisório de circulação. Mas com certeza sexta-feira para que ele possa estar fazendo a regularização do seu veículo. Agora, quem já fez essa regularização e ainda não recebeu o documento, ele tem que se preocupar? O que ele pode fazer? Bem, se tiver com o domicílio correto, ele pode emitir o protocolo de circulação provisório no sistema e aguardar a documentação. Caso contrário, nós sugerimos que ele procure uma agência do Detran, né, do próprio Detran do na hora, para que ele providencie a emissão do seu documento. Agora a fiscalização começa na sexta-feira, mas vocês têm alguma noção de quantos carros estão em situação irregular aqui no Distrito Federal? Olha, a fiscalização são as operações de lei seca, de redução de acidentes realizadas pelo Detran, DR e Polícia Militar. E hoje nós temos 55% da frota licenciada. Nós temos uma parcela que não vai ser licença porque está com concorrência de roubo ou furto, restrição administrativa, restrição judicial. Esperamos que pelo menos mais 30% da frota seja regularizada. Muito obrigado pelas informações, Silvain. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Um acidente grave envolvendo um ônibus e um carro na Épia Sul deixou 29 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, perto do viaduto do Parkway. O ônibus que vinha da cidade ocidental ficou com a frente assim, destruída. O SAMU e o Corpo de Bombeiros socorreram os feridos. Eles foram levados para os hospitais de Base, de Santa Maria e do Gama. A maioria teve fraturas nas pernas, no rosto e sentia dores pelo corpo. Apesar do impacto e da situação do ônibus, por sorte, ninguém ficou ferido com gravidade. Segundo a Secretaria de Saúde, a maioria dos pacientes recebeu atendimento e já teve alta. Por conta da dificuldade no avanço das negociações, foi suspensa essa tarde a reunião de conciliação entre os representantes dos rodoviários e das empresas de transporte público do DF. Entre as reivindicações dos motoristas e cobradores estão reajuste salarial de 4% no ticket de alimentação e reajuste no plano de saúde. Na última segunda-feira, os rodoviários fizeram uma paralisação de 24 horas. A sexta, só esse ano, cerca de 1 milhão de passageiros foram prejudicados. Os rodoviários se comprometeram a não fazer greve até a retomada da audiência, que será na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã. O Banco Central lançou hoje uma campanha nacional para incentivar a circulação de moedas guardadas. O objetivo é aumentar a oferta de dinheiro e facilitar o troco, além de reduzir o gasto com a confecção de novas moedas. Sabe aquela velha mania de colocar moedas num cofrinho em casa? Para muitos pode até significar um dinheiro extra guardado. Já outros fazem de tudo para se livrar logo das moedas e evitar o transtorno de ter que carregá-las. Quando eu tenho moeda, eu já passo para frente, eu peço para alguém trocar por cédula, mas eu nunca fico com moeda. Eu guardo no bolso, deixo para o café, para dar para o flanelinha, sempre deixo no bolso.
As moedinhas andam tão sumidas que cenas como essa são cada vez mais raras. Se o pagamento é em dinheiro, o comerciante precisa se virar na hora do troco. Alguns acabam dando desconto para não perder o cliente. Hoje até que eu posso falar que hoje eu estou bem suprido, mas ultimamente tem faltado bastante, né? Que a gente tem que recorrer a dar o desconto para o cliente ou passar no cartão de crédito, por exemplo, para não perder a venda. É um problema diário. Raramente chega um cliente com moedas. E quando chega, a gente até elogia, obrigado e tal. Em 2016, foram disponibilizadas 761 milhões de moedas. Até julho deste ano, foram postas em circulação mais de 400 milhões de novas unidades. Para tentar resolver o problema da falta de moedas no mercado, o Banco Central quer sensibilizar a população sobre a necessidade de recirculação das moedas. A ideia é aumentar a oferta de dinheiro, facilitar o troco e reduzir o gasto público. A recirculação de moedas contribui para a redução do gasto público. Devemos lembrar que o custo de suprimento de moedas alcançou, em 2017, cerca de 243 bilhões de reais. Além disso, colocar moedas para circular é bom para o setor real da economia e bom para o meio ambiente. Fabricar menos moedas implica, por exemplo, economia de energia e de minérios. Como parte da campanha, um vídeo será veiculado nas redes sociais a partir do próximo mês para mostrar a importância de retirar o dinheiro dos cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo. Gente, por favor, circulem as moedas, isso que eu quero dizer. Em decisão liminar, a Justiça do Trabalho determinou que a CAESB volte a pagar super salários aos funcionários. É isso mesmo que você ouviu. As remunerações exorbitantes estão de volta. Os valores chegam a ser 3 vezes maiores que o teto estabelecido por lei, que é de pouco mais de R$30 mil. A Justiça aceitou os argumentos do Sindágua, Sindicato dos Trabalhadores da CAESB, e concordou que a empresa está excluída da regra do teto por ser uma sociedade de economia mista. Com isso, não depende do dinheiro do GDF para pagar os salários. A folha de pagamento da CAESB em janeiro deste ano foi de 17 milhões de reais. A companhia tem 2.500 funcionários e alguns recebem acima até mesmo do teto federal, que é de R$ 33.763. O presidente da empresa, por exemplo, recebeu R$ 56 mil, 22 mil só em gratificações. Uma advogada superou os R$ 95 mil em fevereiro. Em maio deste ano, a Câmara Legislativa alterou a lei orgânica e estabeleceu o teto salarial de R$ 30.471 para todos os servidores do GDF. A medida começa a valer no fim de agosto. Mas, com essa decisão judicial, caso a CAESB não pague o valor total dos salários, está sujeita a uma multa de R$ 100 mil por dia. A CAESB informou que está analisando se vai ou não recorrer da decisão. Olha, é impressionante como a Justiça do Trabalho se associa às vezes e até frequentemente às teses mais indefensáveis e até revoltantes. É o caso de obrigar a CAESB a pagar salários de Marajá em uma folha mensal de mais de 17 milhões de reais. A alegação é bizarra, para dizer o mínimo. Eles dizem que os salários da CAESB não são pagos com dinheiro público. Isso é falso. Primeiro porque a CAESB é uma empresa pública, criada e mantida com dinheiro público e não pode fingir que é dinheiro privado a receita obtida com as contas mensais de água. A alegação dos Marajás, além de falsa, insulta a nossa inteligência. E o pior é que para derrubar essa decisão, lutar contra essa decisão absurda da Justiça do Trabalho, os contribuintes otários, nós todos que bancam essa farra, estão dependendo agora do empenho e de recursos da área jurídica da CAESB, onde há Marajás recebendo até R$ 95 mil por mês e não terão o menor interesse em lutar contra suas próprias regalias. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área do Parque Nacional perto do lixão da Estrutural. Mais de 30 bombeiros participaram do combate às chamas, que chegaram a atingir 2 metros de altura. De janeiro a agosto deste ano, a corporação registrou quase 6 mil metros quadrados de área queimada.
As imagens impressionam. Muitas plantas e árvores viraram praticamente carvão. Algumas ainda soltavam fogo. A fumaça alta e escura dominou uma área do Parque Nacional que ficou toda queimada. Este morador da cidade estrutural diz que se assustou com as chamas. Assustou, porque foi muito fogo, né? A gente entrou para dentro na hora do incêndio que estava alto, a gente conseguia ver alguns animais correndo ainda no meio do mato. Mas foi um pouco assustador, muita fumaça, né? A gente nunca chegou a ver um fogo desse tamanho. Neste vídeo feito pelo morador, dá para ver que o incêndio começou logo atrás do lixão da estrutural. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as labaredas atingiram até 2 metros de altura e a linha de fogo chegou a 2 quilômetros de comprimento, mas ainda não foi possível calcular a área queimada. A população ficou com medo que as casas da região fossem atingidas pelas chamas. Pelo menos essa parte está controlada, né? Agora, o resto é lá para dentro, lá e ver o que acontece lá dentro, mas que eles consigam controlar também. Mais de 30 bombeiros participaram do combate às chamas e contaram ainda com a ajuda do Centro de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do IBAMA. Os agentes montaram uma estratégia para conter o avanço do fogo. Nós temos um planejamento muito bem feito aqui dentro do parque. Nós temos bastante linhas de acero. Então, se a linha de acero aguentar, e o objetivo é que elas aguentem o incêndio desse porte, ele vai acabar logo, não vai demorar não. É isso que a gente espera, né? Que até amanhã a gente acabe com ele. Se Deus quiser, a gente vai acabar sim, aproveitando as linhas de acero que a gente já fez, as prevenções que a gente vem fazendo desde o início do ano. E termina amanhã o prazo para os inscritos na CODAB atualizarem as pendências no cadastro. Quem não finalizar o processo será impedido de participar dos programas habitacionais do DF. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com os detalhes. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. O prazo, lembrando, foi prorrogado apenas para quem iniciou o processo de atualização, mas não concluiu esse processo até o mês de julho, viu? Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Michael Rock, ele é chefe do núcleo de atendimento da CODAB. Boa noite. Quantas pessoas ainda estão nessa situação? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. Rodrigo, até o momento a gente tem aproximadamente 11 mil pessoas que iniciaram a atualização cadastral e até o momento elas não finalizaram. E o último dia, que é amanhã, é justamente para que essas pessoas possam concluir esse prazo da atualização cadastral, finalizar essa atualização cadastral. Agora, essas 11 mil pessoas que iniciaram esse processo não concluíram. Caso não façam, o que acontece? Elas saem, elas não podem mais participar? Isso. Se essas pessoas não concluírem até amanhã essa atualização cadastral, elas serão retiradas da fila da CODAB, juntamente com os outros 35 mil que nem iniciaram durante o período a atualização cadastral. Agora, para fazer essa atualização, o que é preciso? Ok, basta você ter com o seu próprio acesso, que já está disponível pelo site da CODAB ou pelo aplicativo para smartphones, e você pode fazer o login e na área do candidato você vai conseguir fazer essa atualização. E qualquer suporte você pode procurar também na hora da rodoviária do Plano Piloto, os 10 postos de assistência técnica disponíveis dentro de Brasília. Agora, essas 33 mil pessoas que não iniciaram, elas também não podem mais nem participar ou tem que esperar um prazo para poder participar depois? Certo, essas pessoas elas vão ser retiradas, essas que nem iniciaram a atualização, elas vão ser retiradas da fila de espera e caso elas tenham interesse de retornar à fila da CODAB, tem que aguardar o próximo período de inscrições que ainda não tem previsão de quando vai acontecer, para que possa começar novamente todo o processo. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com você mais uma vez ao estúdio, Carol. Obrigada, Rodrigo. Na Asa Norte, materiais hospitalares foram jogados no meio da rua. Nossa equipe encontrou produtos como luvas e até agulhas, o que deixou os moradores revoltados. Caixas com seringas, agulhas, luvas e até coletores de urina estavam no meio de uma rua de grande movimentação. Esse material hospitalar foi descartado perto de uma calçada da Comercial da 116. Quem passou pela região ficou revoltado com o cenário. Aqui passa criança, animais e aqui tem material de seringa descartada aí, soro, sei lá, a gente não conhece, a gente não é profissional dessa área, não sabe que tipo de risco pode oferecer à população de maneira geral. O perigo estava ali, evidente, causando ainda mais indignação. Eu me sinto revoltada. A fiscalização deveria verificar isso, identificar de onde veio esse lixo hospitalar, esse material novinho. Nas caixas constavam que o material era para ter sido entregue à empresa Linimed Produtos para a Saúde, que fica na mesma quadra do descarte. A nossa equipe de reportagem foi até o local, mas não havia nada que identificasse que a empresa funcionava por lá.
Esse tipo de material é usado em hospitais das redes pública e privada, por isso, a princípio, não é possível identificar quem seriam os usuários. Mas quando o assunto é material hospitalar público, a vida dos pacientes da capital não é nada fácil. Um relatório da Controladoria Geral da União revelou a fragilidade e facilidade dos produtos irem parar no lixo. O último levantamento da CGU revelou um dado ainda mais preocupante. Só em 2014, mais de 6 mil medicamentos foram jogados fora por não estarem dentro do prazo de validade ou por terem sido armazenados de forma errada. Sobre o relatório da Controladoria Geral da União, a Secretaria de Saúde disse que tem tomado providências. Foram feitas mudanças no controle de estoque e uma licitação para novos refrigeradores está em andamento. Também entramos em contato com a AGFIS. A agência disse que vai enviar uma pessoa para apurar a denúncia mostrada aí na reportagem. Os responsáveis podem ser multados em até R$185 mil. Já o SLU informou que o descarte de resíduos químicos da rede pública é feito por uma empresa especializada. No caso de hospitais e clínicas particulares, os estabelecimentos devem ter contratos próprios. Henrique Pizzolatto começou a trabalhar hoje. O mensaleiro está em regime semiaberto e foi contratado pela rádio de um companheiro de cela, o ex-senador Luiz Estevão. É nesta empresa de rádio, no setor de rádio e TV Sul, que Henrique Pizzolatto começou a trabalhar nesta quarta-feira como assistente de programação. Ele vai receber R$ 1.800 por mês para desempenhar a função. A emissora pertence a Luiz Estevão, companheiro de cela na Papuda, onde cumpre pena desde outubro de 2015. Trabalhar é uma das condições para a concessão do regime semiaberto. O advogado de Pizzolatto disse que o cliente não foi autorizado a dar entrevistas. Ele chegou aqui por volta de 8 horas da manhã, já está no trabalho, está exercendo a função dele e deve retornar ao presídio por volta de 18h30. Pizzolatto foi condenado em 2012 a 12 anos e 7 meses de prisão por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil cumpre pena por causa do mensalão e chegou a fugir para a Itália quando foi condenado. A concessão do regime semiaberto foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no fim de maio deste ano. A Polícia Militar recuperou um caminhão carregado com mais de 3 mil caixas de cerveja. Ele foi roubado na BR-060, mas estava em Samambaia Sul. 5 homens foram presos e um adolescente apreendido. Eles transferiam a carga roubada para outro caminhão quando foram surpreendidos pela polícia. A prisão foi feita graças a uma denúncia anônima. O material havia sido roubado no domingo e foi encontrado 2 dias depois. De acordo com o dono do caminhão, a carga total era de mais de 12 mil caixas de cerveja. Veja a seguir, Defesa Civil decreta estado de emergência. Durante 2 dias consecutivos, a umidade relativa do ar caiu para 11%. A seca se agrava ainda mais com a falta de chuva. Já são 100 dias sem uma gota d'água. No próximo bloco do Band Cidade. Até já.